Muito bem, vamos lá, vamos ver o Leon falando sobre liberdade de expressão e responsabilidade. Existe um custo para a liberdade de expressão. É muito bom a gente ter. É muito bom, é uma conquista da nossa sociedade moderna. Isso majoritariamente é um fenômeno atualmente em sociedades ocidentais, né? De cultura ocidental, isso é inegável. Não que não tenha havido, tá? Eu tenho que fazer todo esse parênteses no passado, tá? E principalmente hoje você pode argumentar que várias sociedades que não são ocidentais têm liberdade de expressão. Você pode pegar outros países também que andaram essa milha e de fato conseguiram criar uma sociedade livre que dá essa liberdade para todo mundo. Ou para a maior parte das pessoas, pelo menos. Isso é uma conquista importante, mas vem com um custo. Exato. Eu acho que o grande... Deixa eu só tirar desse frame aqui que eu deixei o Leão com uma cara terrível, né? Eu acho que a grande dificuldade que os defensores da liberdade de expressão têm de entender é isso. Porque eles vivem falando que vão tirar nossa liberdade, isso é perigoso, isso pode nos custar muito caro, mas ter a liberdade de expressão tem um custo. É o custo da responsabilidade, cara, porque é a tal história. Se você defende uma liberdade, que é literalmente a qualquer custo, que todo mundo pode falar o que quiser, você, no mínimo, cria um ambiente onde vão se proliferar ideias que são, no mínimo, desrespeitosas aos direitos humanos. Isso para não mencionar que algumas décadas atrás, lá na Alemanha, o surgimento de uma certa ideia levou a um momento histórico terrível para todos nós. Isso é uma conquista importante, mas vem com um custo, porque discurso tem consequência. Você Exato. Pode dizer o que você quer, mas isso não te inibe da consequência do que você disse. As palavras têm peso, as palavras têm repercussão. Inclusive, no meu tempo de igreja, a gente costumava dizer que as palavras têm poder. E formam opinião, dependendo de quem fala, né? Você tem que ter muita responsabilidade sobre o que você está dizendo. Essa aqui é a questão. A gente que vive em sociedades que tem liberdade de expressão, na verdade, a gente tem uma dádiva em cima da gente, tá? Que se você pegar, vamos lá, liberdade de expressão. Na história da humanidade, a gente está vivendo, imagina um céu nublado, que de vez em quando abre um pouquinho assim e entra um raio de luz. Em poucos momentos, a história da humanidade é esse céu nublado. E esses poucos momentos em que abriu a nuvem e baixou um raio de luz, foram esses momentos em que a galera teve liberdade para dizer muito mais do que podia dizer em outros momentos. São coisas raras. São momentos muito delicados. A preservação desses momentos é delicada. E a gente vive nesses momentos agora. A gente está vivendo em um deles agora. Sim. A gente tem que preservar isso, mas tem que entender que isso implica numa responsabilidade muito grande pra gente. Muito grande. E até fazendo aqui um paralelo, né, cara? Pô, se você já teve a chance de ter filhos ou de ter sobrinhos, ou seja, ter crianças próximas de você, eu falo isso porque eu tenho muitos sobrinhos, eu tenho 4 sobrinhos. A maioria deles cresceu junto conosco em casa ainda, na casa dos meus pais. Então a gente teve uma participação muito presente na vida deles, né, na educação, logo ali nos primeiros anos de vida. Quando você tem crianças por perto, você percebe o quanto eles absorvem daquilo que você diz, o quanto eles literalmente repetem aquilo que você diz, aquilo que você, as maneiras que você age. O lance da liberdade de expressão é exatamente isso, é entender que as nossas atitudes, aquilo que nós falamos e dizemos, eles vão se refletir na sociedade à nossa volta. Se a gente fala uns absurdos, não se espante se você ficar ouvindo os absurdos, inclusive de gente muito próxima de você. Esse direito em tudo que sai da sua boca. Pense nas implicações morais. Você não pode se isentar da repercussão, do impacto que as suas palavras têm na sociedade, principalmente se você tiver uma plataforma. Quando você fala, eu tenho liberdade, não é assim, você não pode me responsabilizar pela repercussão do que eu disse. É outra coisa. Você tem que pensar. Exato, e eu vou dar exemplo pessoal aqui, cara. Pô, quantas vezes eu tenho recebido agora, cada vez mais aí, porque os vídeos, principalmente aqui no YouTube, tem crescido e tal, o TikTok também, enfim. Eu recebo direct de pessoas que falam, poxa, eu gosto do seu trabalho, gosto do que você tá fazendo, gosto dos seus argumentos nos vídeos. E eu também recebo agora cada vez mais de gente falando assim, pô, eu tô muito furioso com o mundo em que a gente vive, né? Seja porque as pessoas vão percebendo as pressões que sofrem, ou seja porque elas já percebiam e encontraram em mim, nos meus vídeos, um eco, né? Elas, pô, eu entendi o que esse cara fala, eu sei exatamente do que ele fala, e as pessoas confessionam, digamos assim, as suas frustrações e raivas, onde elas falam assim, pô, eu queria poder fazer alguma coisa e tal. E do meu ponto de vista aqui, da responsabilidade que eu digo, eu sempre digo isso com quem fala comigo no direct, a nossa maior vitória é continuar vivos. Porque vivos, a gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue de repente melhorar o mundo à nossa volta, fazer boas ações que vão melhorar a vida daqueles que nos cercam e
que nos ama, o que a gente chama de volta. Então eu tenho esse compromisso. Por quê? Porque eu sei que é muito fácil eu inflamar a audiência para tomar atitudes desmedidas, descabidas, desesperadas. Mas como eu entendo a responsabilidade que eu tenho, eu digo exatamente, olha, seja estratégico. Por quê? Porque a nossa maior vitória é ficar vivo. Isso é a responsabilidade que muitos influenciadores que a gente conhece muito bem acham que não tem, mas tem. Goste ou não, tem. Você tem que pensar e ter responsabilidade. E eu acho que é isso que a cultura do Twitter, como está sendo feita agora, é sobre isso que ela vai contra. Porque o Twitter cria uma plataforma em que você é encorajado a postar coisas sem pensar. Você não revisa, é a coisa do momento. E aquilo pode ter uma repercussão negativa muito grande, principalmente para muita gente. Exato. E isso de falar sem pensar é terrível. Olha, eu vivo isso diariamente quando eu gravo vídeos aqui. Tem situações que eu vejo que eu fico, meu Deus, dá vontade de xingar, dá vontade de explodir. Mas, por entender responsabilidade, e quando eu tô falando de responsabilidade, não só essa responsabilidade poética de entender que o que a gente faz inspira as pessoas, mas inclusive a responsabilidade penal, digamos assim, de entender que se eu falar alguma coisa aqui que saia do tom, eu posso ser processado, irmão. Ou posso, no mínimo, sofrer assédio jurídico. E por conta disso também, eu entendo que eu preciso, menos aqui, menos ali. Se eu estiver muito frustrado, me calo, inclusive me calar, é o que eu mais faço aqui. Se você assiste as lives, você percebe que muitas vezes eu vou falar e eu dou uma paradinha aqui. E ainda assim, se eu acredito que o que eu falei pode me trazer repercussões negativas, eu vou lá na edição e corto. Isso é ser o famoso adulto que todo mundo fala. E a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo em que existe racismo, existe misoginia, existe todos esses problemas para os quais a nossa fala pode contribuir. A liberdade de expressão, ela é tão preciosa, é isso que o Leon está falando, quando ele fala da responsabilidade. E quando você usa de uma forma que você violenta outros direitos preponderantes, no caso, a vida, você está contribuindo para que esse céu se feche. Exato. E o Leão falou uma coisa interessante, né? Que esse lance de que as nossas opiniões reforçam certos discursos, aí a gente entra exatamente no campo do humor, que foi o assunto da última semana, né? O caso do Léo Lins e tal. De novo, se você usa a liberdade de expressão para promover um ambiente de violência, você está contribuindo para perder a liberdade de expressão. A gente pode pegar exemplos históricos muito claros. Onde as pessoas tiveram abertamente liberdade para defender nazismo? Alemanha do entreguerras. Como é que terminou? Não, a gente tem que deixar falar e, na verdade, a gente tem que vencer eles com argumentos. Colocar argumentos melhores, que as pessoas vão passar para o nosso lado. Você acha que não tinha ninguém capaz de argumentar na Alemanha do entreguerras? Exato. Você acha que entre os sociais-democratas, Partido do Centro, quem mais? Qualquer pessoa que era a favor da democracia, né? Falha do jeito que era, mas ainda assim democracia da República de Weimar. Você acha que não tinha nenhum intelectual, ninguém capaz de argumentar contra o nazismo? Não, só nazismo. Se você colocar argumentos bons contra o nazismo, elas vão ficar mais inteligentes e deixarem de acreditar, vão ficar espertas. Você pode argumentar contra e ter argumentos melhores, é assim que você vence o nazismo. Vou dar um exemplo claro para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem mais inteligentes que Martin Heidegger, o filósofo? Ele era partidário, apoiador pelo menos, do nazismo. Abertamente, claramente, historicamente verificado. Ele era da ideologia. Ele era um dos maiores filósofos da história. Gente, no Brasil, o Monteiro Lobato, que a gente cresceu, muitos de nós cresceu vendo a Globo passando o sítio do Pica-Pau Amarelo e coisas do tipo. O Monteiro Lobato tem... isso é historicamente documentado. Ele escreveu livros terríveis racistas. Ele escreveu um livro racista que foi banido nos Estados Unidos dos anos 50, que era racista. Então você imagina. Viveu na Alemanha nesse período. Se você sentar com Martin Heidegger para tentar convencer ele, você não vai convencer. Por quê? As pessoas não se movem só por bons argumentos. Exato. Você não vai chegar para ela assim e convencer ela por argumento de que uma coisa é melhor, colocar todos os argumentos para provar que algo é melhor que outro e ela vai simplesmente aceitar. As pessoas se movem por razões irracionais também. E é para essas razões, para esses motivos irracionais que ideologias como o nazismo apelam. Você não vence o nazismo com bons argumentos. Exato. Inclusive, o que a gente mais vê hoje é o famoso pânico moral. É fazer as pessoas acreditarem que algo terrível está acontecendo. Ontem eu estava fazendo uma live no TikTok, porque volta e meia eu gosto de frisar que eu tenho um passado de igreja, um passado evangélico, onde eu não só era um membro de igreja, mas eu era um membro assíduo. Eu realmente fui muito crente no período que eu fui. Então eu lia muito a Bíblia, li muito livro, eu pregava nas redes de jovens. E por que eu digo isso?
Porque muitas vezes o argumento que se usa para poder justificar atitudes grosseiras é o argumento de que estão defendendo a moral, a família, os bons costumes, essas coisas. E como eu tenho esse histórico de igreja, eu consigo muitas vezes confrontar e falar assim, mas que moral é essa que você está defendendo? E ontem, quando eu estava fazendo uma live no TikTok, alguém comentou assim, mas na Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. E eu fui e perguntei, amigo, que Bíblia que você tem essa frase? Porque eu li a Bíblia várias vezes, essa frase não existe na Bíblia. E aí o cara deu uma debandada, né? Deu uma desviada do assunto e não conseguiu responder. E isso acontece muito, que é muita gente dando como argumento coisas que não existem, que são irreais e coisas do tipo. Isso só mostra que é o ponto que o Leon tá falando. Quantas pessoas inteligentes a gente conhece, mas que ainda assim defendem pontos de vista que são literalmente racistas ou coisas do tipo. Então essa galera não é convencida, não será convencida com base em inteligência e argumentos. Infelizmente, cara, esse é o mundo que a gente vive. Senão ele não teria prosperado na Alemanha do entreguerras. Você tinha gente para argumentar e eles argumentaram. A questão é que o nazismo, ele apela para medos e preconceitos mais irracionais que a pessoa tem. Viscerais. A pessoa não pensa com o cérebro, pensa com as vísceras. Qual que é a minha opinião sobre essa coisa toda de liberdade de expressão, discurso nazista, essas coisas que a gente está vendo? Para mim é bem claro, porque entre o negócio aí tem até uma discussão filosófica que é o paradoxo da tolerância, né? Em nome da tolerância, você tem que tolerar o intolerante? Que frase maravilhosa. Ó, vamos memorizar isso aí, ó. Paradoxo da intolerância. Em nome da tolerância, vale a pena você tolerar o intolerante? É todo um paradoxo. Não é fácil delimitar os discursos que merecem participar de uma sociedade livre e os que não merecem. Mas eu tenho um conceito muito específico que é aí que entra toda a minha oposição a essa coisa de discurso de ódio, somente o nazismo, né? Vou colocar o nazismo como sendo, porque quando a gente fala de discurso de ódio é muito aberto, existem várias manifestações distintas. Mas quando você fala nazismo, é uma coisa mais ou menos coerente, que todo mundo sabe o que é, então é mais fácil para o diálogo. Eu acho que uma sociedade livre não pode permitir discursos que defendam o fim dessa sociedade livre. É isso. Boa. Uma sociedade livre não deveria permitir discursos que defendam o fim dessa sociedade livre. O momento que o nazista está falando que esses grupos devem ser excluídos, não merecem participação política, tem que ser mortos, esse discurso deixa de ter direito de participar de uma sociedade livre. E eu concordo, cara, sabe? Ó, vamos lembrar do que aconteceu aí no nosso último presidente aí, Jair Bolsonaro, que durante a sua campanha eleitoral subiu em cima de um carro, né, de um trio elétrico, para dizer, vamos metralhar a petezada, tá? E eu sei, assim, que nessas horas vem sempre aquele discurso de calma, não foi isso que ele quis dizer, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais cobrar os políticos para que eles saibam exatamente o que eles estão dizendo, para que eles sejam literalmente claros naquilo que eles estão dizendo. A gente precisa entender que um político, de todas as pessoas do mundo, é alguém que não tem liberdade poética para poder ficar falando cifrado. Pô, tu não é esfinge não, irmão. Tu não é um enigma, não. Tu tem que falar claramente, eu quero A e quero B. E as coisas que eles dizem tem que ser encaradas. Ele falou que ele queria A, ele falou que ele queria B. A gente não tem que ouvir um político e ficar pensando, mas de repente ele não quis dizer outra coisa. Não. Ele tem que ter a linguagem mais direta possível. Por quê? Porque a gente não pode... porque senão a gente fica nessa e começa a normalizar piadinhas que são, literalmente, estão no mínimo incentivando que esse tipo de pensamento, no sentido de o outro que não sou eu, não merece participar da vida pública, ele não merece ter opinião, ele não merece ser ouvido, ele não merece ser respeitado. A gente tem que ter cuidado com isso. Esse é meu critério, tá? A partir do momento que você argumentou contra a liberdade da sociedade, você perde o seu direito de fazer parte dessa sociedade. Eu sei que é paradoxo, você pode pegar e falar, você está argumentando pelo não direito deles então, mas não é esse o caso. Você tem um critério de avaliação, um metacritério, que se aplica a todo mundo. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? A gente sabe que as pessoas não são movidas só por razão. Se a gente der liberdade para determinados grupos poderem argumentar o ponto deles, livremente na sociedade, sem nenhuma responsabilidade, independente das consequências, a gente já viu isso acontecer em outros lugares do mundo. Gente, Estados Unidos, na separação dos estados, a guerra lá dos estados, a guerra civil deles lá, os caras literalmente tinham uma parte do país que não concordava que pretos tinham que deixar de ser escravos. Eles não concordavam. Sobre o velho argumento de sempre, né? De que a economia vai quebrar, mas vocês estão entendendo isso? É até uma piada lá naquela série Succession da HBO, né? Que inclusive encerrou agora, onde um cara que é estrangeiro, que está comprando uma empresa americana, e ele vai e argumenta isso, ele falando...
a ditadura. A democracia americana é muito jovem, né? E aí uma bilionária lá responde, não, acho que não. Ele fala, tem quanto tempo que os negros podem votar? 50 anos? É muito jovem. A gente já viu isso acontecer, se a gente deixar, isso volta assim, ó. A gente viu isso acontecer na Alemanha, que era um país, gente, era um país desenvolvido, tá? Esclarecido para os padrões. Eu sei que eles saíram depois da Primeira Guerra totalmente destruídos, mas mesmo assim eles se recuperaram depois da hiperinflação. E é um país, no contexto, tá, da Europa, no contexto da época, da economia da época, era um país relativamente bem de vida, tá? Relativamente rico. País poderoso. Eu acho que não tem nem o que falar. Até porque o nazismo é crime. No Brasil e em vários lugares do mundo. Exatamente. Isso também precisa ser deixado bem claro, tá? Às vezes a gente fica ouvindo esses papos sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos e esquece que aqui é diferente. Crime é crime. Até onde não é, gente. A galera fala dos Estados Unidos ter liberdade. Não tem. Não é irrestrito. Por exemplo, você tem o discurso comercial. Você não pode. Você não pode reivindicar liberdade de expressão para discurso comercial. O Elon Musk levou uma multa uma vez por um tweet que ele publicou, porque era um tweet que potencialmente manipulava mercado. Ele tomou uma multa. Ah, é só o que o Elon Musk faz, né? Manipular mercado através do Twitter. Porque você não pode. Liberdade de expressão não cobre discurso comercial. Se você anunciar aqui que seu produto tem uma coisa e eu comprar e não tiver, eu posso te processar e você não pode falar, não, era minha liberdade de expressão. Não pode. Né? Olha que doideira. Olha pra onde vai o caminho, né? Que louco. Outra coisa também, tem um conceito específico que é sobre quão mais imediato é um crime. Tem um conceito específico, você que estuda direito americano, você sabe isso melhor que eu, você sabe a terminologia. Que você não pode reivindicar você fazer um crime. Por isso que os nazistas dos Estados Unidos, eles não podem ser totalmente nazistas. A gente sabe que a gente olha assim, é nazista, a gente sabe. Aquela galera lá que fez aquele negócio lá de terra e sangue há um tempo atrás, e foi logo no início do governo do Trump, a gente sabe que é nazista. Só que se eles forem nazistas completamente... Explicitamente, a ponto de defender coisas do nazismo como a eliminação dos judeus, aí isso é crime. Você não pode defender o cometimento de um crime, ou recomendar o cometimento de um crime no seu discurso. Você que é jurista, você sabe a terminologia. Desculpa, eu não sou do direito, eu só sei por alto. Então, assim, nem lá é tudo liberado. Não existe país no mundo em que é tudo liberado. Tá aí. Ó, gosto desses papos sobre liberdade de expressão. Quer dizer, não desses papos sobre liberdade de expressão simplesmente, mas gosto desse entendimento filosófico e maduro sobre liberdade de expressão. A gente tem que ter cada vez mais isso para não ficar nesse debate raso. Porque a gente precisa lembrar que, mais do que o monarca, existe uma série de pensadores, gente que estudou pra caramba, com pós-graduação, doutorado e coisas, que estudam sobre isso há anos, que tem muito mais capacidade de nos fornecer conhecimentos que a gente não tem. O monarca não é o embaixador da liberdade de expressão, gente. Muito pelo contrário, ele é raso. E a gente precisa ter isso em mente se a gente quiser discutir esse assunto como adultos. É isso, se inscreve nesse canal porque tem vídeo todo dia.